Olá, amigos do YouTube. Estamos mais uma vez aqui, começando esse novo bimestre falando dessa vez da segurança do trabalho 1, né? Mais especificamente para os alunos da Univesp. Eu sou a professora Cléo. Eu sou formada em segurança do trabalho, tecnóloga em segurança do trabalho, sou aluna da Univesp e a gente vai falar a respeito dessa semana aqui de segurança do trabalho, né? Então, eu costumo, em geral, ver os exercícios de apoio, mas eu não tenho acesso à segurança do trabalho 1, essa disciplina eu já fiz e essa disciplina ela não é igual ao que está sendo feito agora, né? Então, a gente vai estudar somente mesmo as atividades avaliativas, aquelas que valem nota, ok? Então, aqui a pergunta 1 para essa semana 3 começa assim: a respeito da evolução histórica na segurança do trabalho no Brasil, é correto afirmar que... A gente vai ler as opções, tá? Aqui a gente já tem a resposta, mas... Durante o período escravocrata, já havia alguma legislação sobre a segurança do trabalho no país. Bom, a gente sabe que durante o período escravocrata, os escravos eles não eram tratados como pessoas, né? Era uma mão de obra muito barata e, em geral, eles viviam muito pouco tempo, né? Por conta das condições insalubres que eles viviam, né? E da pesada carga de trabalho também. Né? Então, obviamente, essa primeira opção aqui é completamente errada, né? Um dos principais esforços no combate aos acidentes de trabalho acarretou na criação das normas regulamentadoras em meados de 1948. Aqui, por que ela está errado? Porque, na verdade, as normativas, elas foram criadas nos anos 70, né? Em 77, mas só foi aprovada em 78, né? Em julho de 78. Então, está errado. O final do ano está certo, que é 8, mas não é 48 e sim 78. Né? A proteção dos trabalhadores começa efetivamente a partir da Primeira Guerra Mundial, com a criação da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Está correto. A carteira de trabalho ela foi criada na era Vargas, nos anos 1932, se eu não erro, ou 32 ou 34, mas eu acho que foi em 32. Foi criada a carteira de trabalho. Por quê? Porque antes da criação da carteira de trabalho, não existia um vínculo com as empresas, né? Quem tinha carteira de trabalho era somente o trabalhador agrícola, que servia somente para poder registrar quem eram as pessoas que estavam trabalhando naquela lavoura, naquela plantação. Né? A partir da criação da carteira de trabalho para os trabalhadores normais, né, que não sejam agrícolas, que foi criado, começou a ter um vínculo com as empresas. Antes disso, existia como se fosse uma espécie de contrato. Hoje ainda existe também o contrato, né, mas os direitos trabalhistas, eles eram mínimos, eles praticamente não existiam, né? O número de acidentes de trabalho ocorridos no Brasil na década de 70 estava entre os mais altos do mundo, apesar de número de óbitos não ser considerado excessivamente elevado. Na verdade, por que ela está correta? Por que ela está errada? Porque ela tem essa pequena frase aqui no fim, apesar do número de óbitos não ser considerado excessivamente elevado. Na verdade, ele era excessivamente elevado, sim. No Brasil da década de 70, por isso que foi criadas as normativas, era tipo um terço dos trabalhadores, eles tinham acidente de trabalho. Então, era como se fosse uma pessoa a cada 3
tinham acidentes de trabalho, existiam, na verdade, ainda hoje é assim, tem um número muito alto de acidentes de trabalho, eles não são declarados, a gente vai ver isso mais lá na frente, mas nos anos 70, como não existiam regras para serem seguidas, de usar equipamentos de segurança, os EPIs ou os EPCs, cada um trabalhava da maneira que queria, não tinha um lugar melhor ou um lugar pior para poder ficar, né? Assim, se estava trabalhando no forno, não existia nenhuma proteção, não existia nenhuma roupa, não existia nenhum equipamento que pudesse melhorar a condição de trabalho daquela pessoa, né, daquele trabalhador. Então, por que ela está errada? Porque o número de óbitos era, sim, considerado elevado, né? O combate sistemático aos acidentes de trabalho no país envolveu iniciativas em educação, legislação e importação de máquinas e ferramentas seguras. Bom, por que ela está errada? Né? Porque, sim, o país ele começou a ter iniciativas em educação e legislação, porque foi a criação das normativas, né? E que elas foram sendo melhoradas e acrescidas, aumentadas, ampliadas desde então, né? Mas a importação de máquinas e ferramentas seguras, isso não aconteceu, né? Algumas empresas, sim, importaram máquinas, mas as máquinas eram consideradas, ainda hoje isso acontece também, de serem aquelas máquinas mais baratas, né? O empresário ele acaba optando pegar uma máquina mais barata, apesar de ser importada, por conta dos altos custos de importação que nós temos aqui no Brasil. A nossa carga tributária aqui é altíssima, né? Na vã tentativa de melhorar a produção brasileira. Só que muitas peças, muita tecnologia, né, para poder criar essas máquinas, elas são importadas. Então, assim, você acaba acarretando no aumento muito grande nas máquinas, na criação das máquinas, por conta de você ter que importar qualquer coisa, vai ter sempre alguma coisa que você vai precisar importar e a nossa carga tributária é altíssima, né? Então, nós vamos ficar com essa opção aqui de a proteção dos trabalhadores, ela começou com a Primeira Guerra Mundial, com a criação da carteira de trabalho, né? Vamos para a segunda pergunta. Preencha as lacunas escolhendo a alternativa correta. Em outubro de 2013, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, aponta que as doenças profissionais como a principal fonte de óbitos relacionada ao trabalho. Segundo as estimativas da organização, dos mais de 2 bilhões e 300 mil, né, óbitos ocorridos a cada ano em função de atividade laboral, em torno de 300 mil óbitos ocorrem em função dos acidentes de trabalho. Os demais são causados por diversos tipos de enfermidades profissionais, né? Então, as doenças profissionais, aí a gente vai incluir o que dentro das doenças profissionais, né? Nós temos a silicose, nós temos a asbestose, que são as poeiras advindas de quem trabalha nas minas, de quem trabalha com poeiras, né? Mais comum isso nos mineradores, né? Ou de quem trabalha na extração de areia, de material assim que fica mineral, né? Do que as enfermidades profissionais. Quais são as enfermidades profissionais? Aí a gente tem a Ler-Dort, né, que são as lesões por esforços repetitivos, nós temos as doenças ósseas, né, de repetição, que são as Dort, né? Nós vamos ter também aquelas que essas são advindas da ergonomia, né? Ou seja, pela posição de trabalho, pela má
posição de trabalho, na verdade, né? Então, os números, né? Obviamente, se tem 2 milhões de óbitos, 300 eles são por conta dos acidentes de trabalho, né? Isso tudo no mundo, tá, gente? 2013. Então, vamos aqui. Então, aponta as doenças profissionais como a principal fonte de óbitos, né? Dos 2,3 milhões, ou seja, 2 bilhões e 300 milhões, 3 milhões de óbitos ocorridos, em torno de 300 mil óbitos são em função dos acidentes de trabalho e os demais são por conta das enfermidades profissionais. Ok? A partir da leitura da pergunta 3, interpretação do gráfico abaixo, que apresenta dados do IBGE de 2016, verifique se estão corretas ou incorretas as afirmativas a seguir, né? Aqui a gente está vendo um gráfico a respeito da ponta do iceberg, que era aquilo que a gente estava falando na primeira questão, né? A subnotificação é muito grande, né? Ainda hoje, muitos dos acidentes de trabalho são encobertos. O empregador chega para você, cara, se você chegar lá no hospital, não diz que aconteceu isso aqui na empresa. Às vezes a pessoa caiu de um andaime, caiu de uma escada, teve algum acidente antes de chegar no trabalho, bateu o carro e tal, né? São todas opções, coisas que o empregador fala para não ter esse registro, para não ter essa notificação e a empresa ser supervisionada pelos órgãos, né, para poder vir na empresa e ver o que está acontecendo, né, porque isso tudo abre um precedente para a empresa, né? Então, muitos, como está sendo visto aqui no gráfico, muitos acidentes, eles não são registrados. O que é o CAT, né? Que é a comunicação de acidente de trabalho. Então, aconteceu de você ter escorregado na empresa, porque estava molhado, porque estava com óleo, porque estava por qualquer motivo. Escorregou dentro da empresa, caiu da escada, caiu do andaime, caiu, sei lá, né? Se cortes em geral, nossa, muitos cortes mesmo acontecem nas máquinas, né? Nos rotores, nos motores, muitos mesmo, né? Todo acidente de trabalho, especialmente o que acontece com corte, com perda de dedos, por exemplo, mesmo que seja somente uma falange, o que é a falange? É um pedaço do dedo, né? Acontecer de perder uma falange, a empresa ela tem que dar uma compensação para o empregado. O INSS já considera ele como uma pessoa que recebe uma pensão, né? Porque ele, na verdade, ele não está na sua forma perfeita, né? Então, muitos acidentes não são notificados. Além desses que não são notificados dentro da empresa, né? Acontecem também os acidentes em casa. A pessoa se acidenta dentro de casa, escorrega alguma coisa. Bom, vamos ver aqui o que diz a questão, né? O gráfico apresenta... O gráfico apresenta o retrato preocupante do grau de subnotificação dos acidentes de trabalho ocorridos no Brasil. Correto, né? Aqui a gente vê que aqui é a linha, né, de notificações, né? E somente a ponta do iceberg que é visto, né, que é notificado, né, que apresenta, que aparece nas estatísticas, né? Os 11% dos acidentes de trabalho visíveis referem-se a acidentes acontecidos apenas a trabalhadores com carteira assinada.
Correto, porque muitos desses aqui, ó, como a gente vê, os acidentes dos trabalhadores informais, os acidentes dos trabalhadores rurais, os acidentes de casa, né? Ou seja, donas de casa, as crianças, são todos pessoas que ocorrem acidentes, né? Porque, afinal de contas, a dona de casa, ela é uma trabalhadora. Quem é dona de casa sabe muito bem de que eu estou falando, né? Ela é uma trabalhadora, só que não é uma profissão, e vamos colocar aqui entre aspas, né? Não é uma profissão reconhecida, né? Ela não é considerada uma profissão, né? Então, não é considerado um acidente de trabalho, mas foi um acidente de trabalho sim. A dona de casa, ela está cozinhando, ela se queima, ela se corta com uma faca quando tá preparando os alimentos, ela pode levar um choque, porque ela está com a mão molhada, pegou alguma coisa, abriu geladeira, sei lá, um micro-ondas, né? Então, são todos acidentes, queimaduras, nossa, quantas queimaduras de donas de casa acontecem, né? Dos trabalhadores informais, a mesma coisa, aquele pessoal que fica no semáforo, que fica no farol e que é atropelado, o pessoal bate neles, né? São todos acidentes que não são informados. Pessoal que trabalha na zona rural, que é um trabalhador agrícola. Nossa, quantos e quantos acidentes acontecem porque a enxada pegou e foi embora um dedo, porque estava lá numa máquina que eu esqueci o nome da máquina, que você joga as coisas lá, os galhos, essas coisas assim, e vira tudo farofa, vira tudo moído, né? Então, muitas vezes acontece de um braço entrar, de uma mão entrar, né? Moedores, nossa, muitos acidentes mesmo, né? E esses todos não são notificados, né? Terceira opção aqui, pode-se inferir os dados exibidos pelo gráfico que apenas 38% da população economicamente ocupada tem registro em carteira. Bom, aqui fala assim, população 206 milhões, 90 milhões ocupada. Se a gente fizer... vamos ver aqui, 206 multiplicado por 0,38 dá 78 milhões, né? Então, eu acho, né? Não, então vamos ver aqui do população ativa, né? Economicamente ativa. Vamos ver aqui então. Então, 101 multiplicado por 0,38. Dá 38 milhões. Então, aqui, ó, pode-se inferir dos dados exibidos pelo gráfico que apenas 38% da população economicamente ocupada tem registro em carteira. Aqui não fica claro, né? Aqui não fica claro, mas a Univesp sendo Univesp, a gente já sabe, né, gente? Aqui vai dizer a alternativa correta é aquela que são todas as afirmativas são corretas. Aqui em nenhum lugar fala que 38% da população tem registro em carteira, né? A gente fez as contas, que na verdade não deveria fazer as contas. A gente fez da população economicamente ativa e nós fizemos da população em geral. E nenhum desses dois dados chega a nenhum dos números que a gente viu lá, né? Então, Univesp sendo Univesp, a gente já sabe, né? Vamos considerar correto, mas não está correto. A sigla CAT refere-se à comunicação de acidente de trabalho. Perfeito. Não tem o que tirar aí, tá tudo certinho. Os acidentes de trabalho que acometem os trabalhadores informais não geram CAT. Tá certo. Por quê? Porque o trabalhador informal, ele vai dizer assim, aconteceu um acidente no meu trabalho. Tudo bem, mas qual é o seu trabalho? Eu sou autônomo. Então, vamos registrar onde essa ocorrência? Em qual nome de empresa a gente vai colocar essa coisa? Às vezes o autônomo tem uma microempresa, uma empresa individual, mas e aquele pessoal que está lá no farol, que está vendendo bala lá no farol, que está vendendo, sei lá, cocada lá no farol? Está vendendo cabo de celular no celular. Então, essas pessoas, quando ocorre um acidente, elas não são notificadas, né? É um acidente normal. Mas
É correto, porque elas não vai gerar CAT, não vai gerar a comunicação, né? Então, a gente vai ficar, a alternativa correta é, todas as alternativas estão corretas, mas, para mim, a alternativa 3, ela está incorreta. De qualquer forma, aqui não tem essa opção, né? Então, vamos deixar que todas as alternativas estão corretas, porque é a que mais chega, né, na resposta, tá, gente? Pergunta 4. Considerando-se as causas e os métodos de análise dos acidentes de trabalho, verifique se estão corretas ou incorretas as afirmativas a seguir. A teoria do dominó de Heinrich, de 1929, foi a primeira tentativa sistemática de explicar a gênese dos acidentes de trabalho. Está correto, né? Segundo Heinrich, as condições inseguras representavam 88% das causas diretas dos acidentes de trabalho. Na verdade, as condições inseguras não representam somente 88%, elas chegam a quase 100% das causas diretas de acidentes de trabalho. Né? Se você está trabalhando com um fio, sei lá, com uma extensão, tem fios perto de você que não está capado, está descapado o fio, e você passa a mão por lá, passa o pé por lá, seu pé não está já de chinelo, ou está descalço, né? Você tem um choque, você pode ser levado a óbito com o choque, você pode ter queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau por causa do choque. Então, todos isso são acidentes de trabalho. Você pode ter parada cardíaca, né? São coisas muito, muito perigosas, né? Então, assim, as condições inseguras, elas são quase 100% das causas diretas dos acidentes de trabalho, tá? Não só 88%, por isso ela é considerada incorreta. Então, aqui na terceira, né? A explicação simplista de Heinrich sobre a gênese dos acidentes de trabalho expressa pelo binômio ato inseguro e condição insegura. Foi muito influente e colocou o erro humano como a principal causa dos acidentes de trabalho. Isso é verdade. Essa explicação do Heinrich, que é o tal do teoria do dominó, ou a teoria da pirâmide, sempre tem como uma das causas, né, o homem, a pessoa, porque ela não está, digamos assim, preparada para ficar num ambiente de trabalho com risco, né, de trabalhar, de estar num ambiente de trabalho com risco. Né? Então, a atenção, ou no caso, a desatenção do trabalhador é muitas vezes a causa, né, dos acidentes de trabalho. O método de análise denominado árvore de causas é mais abrangente que o método de Heinrich, introduzindo novos elementos explicativos dos acidentes de trabalho. Correto. A teoria do método do Heinrich foi feita nos anos 20, né, 29, né? Obviamente, como tudo acontece, tudo é melhorado, né? Então, a árvore das causas foi uma dessas coisas que foram melhoradas através do tempo, né? Ela introduziu esses novos elementos e realmente é mais abrangente, né? No método árvore de causas, os componentes indivíduo, tarefa, material e meio constituem uma unidade de análise denominativa atividade. E o acidente pode envolver várias atividades. Correto. Né? No Heinrich, praticamente é só a pessoa, o indivíduo e o meio. Né? Mas assim, se você está lidando com uma ferramenta, por exemplo, uma ferramenta de corte, alguma coisa nesse sentido, você tem não é o meio ambiente que vai lhe atrapalhar, é o material que você está usando, a ferramenta que você está usando, a tarefa que você está fazendo.
que vai justamente aumentar as possibilidades de acontecer um acidente ou uma lesão, né, durante o serviço, né? Então, aqui realmente somente a afirmativa 2 está incorreta, porque na verdade não são 88% e sim quase 100% das causas diretas do acidente de trabalho, né? E as outras estão todas corretas, tá? Pergunta 5. Os fatores de risco presentes nos ambientes laborais podem, dependendo da sua natureza, intensidade e tempo de exposição, causar danos à saúde dos trabalhadores, caracterizando condições insalubres de trabalho. Sobre a exposição aos fatores de risco, é correto afirmar que a gente vai ver isso aqui mais especificamente lá na segurança, higiene e segurança do trabalho 2, né? Mas assim, a gente vai ter níveis de segurança a respeito dos ambientes insalubres, dos ambientes de periculosidade, né? Então, o tempo de exposição, a intensidade e o local de trabalho são todos condições que podem justamente ser insalubres, que podem ser maléficas à saúde do trabalhador. Vamos lá. Os limites de tolerância, quando preconizados pelo norma regulamentador 15, define a natureza, o tempo de exposição aos agentes nocivos, de forma que não causem dano à saúde do trabalhador. É correto, né? Porque ela vai normatizar a respeito disso, né? Ele vai dizer que quem trabalha com ruído muito alto, de tantos decibéis, vai poder ficar somente 3 horas, 4 horas, 20 minutos, dependendo da atividade que eu vou fazer, que é o tempo máximo de exposição naquele ambiente, que não vá causar dano à saúde do trabalhador. Isso está correto, tá? Nossa legislação reconhece 4 tipos de fatores de risco: físico, químico, biológico e mecânico. Os riscos de natureza ergonômica não são reconhecidos para efeito de indenização. Está errado. Por quê? Porque a natureza ergonômica ela está dentro da parte física ou, mais especificamente, na parte mecânica, né? Porque dependendo do trabalho que você for fazer, vai ser um trabalho mais mecânico, por exemplo, de levantar peso, né? Você pode ter uma hérnia de disco por conta do levantamento do peso que você fez de forma incorreta. Ela entra na parte física? Entra, mas entra também na parte mecânica, porque você está usando o seu corpo como uma ferramenta, né? Então, é errado por conta disso. A natureza ergonômica também dos acidentes ou de lesões, elas são sim reconhecidas como para efeito de indenização. O trabalhador rural exposto ao sol pode estar sujeito a risco físico em função do calor e de radiação não ionizante. Correto. O calor, dependendo da região do Brasil que você está trabalhando, e a exposição direta ao sol, assim como os pedreiros também, eles são todos sujeitos a risco físico por ação não ionizante e também por função do calor. Um soldador trabalha exposto a fumos nocivos, adotando posturas desconfortáveis, sujeito a respingos e faíscas. Ele está, portanto, sujeito a risco químico, ergonômico e mecânico. Correto. Ele tem, quando você está soldando, saem os fumos, então é um risco químico, né? O fumo do derretimento do metal, né? Ergonômico, por quê? Porque ele justamente, ele às vezes, para ele alcançar aquele ponto que ele precisa soldar, ele tá com um equipamento pesado, a máquina de solda segurando ai meu Deus, eu esqueci o nome do ferrinho lá que você usa também para poder soldar, né? E, além disso, ele pode se queimar por conta que isso aqui é o risco ergonômico, né? A posição desfavorável, e também mecânico, por conta
né, da posição que ele está usando, né, que ele pode ter um estiramento muscular, né, uma hernia de disco, como eu falei há pouco tempo. Então, isso aqui também é correto. Os riscos ergonômicos não estão relacionados à organização do trabalho. Tá errado, né, gente? Porque eles estão, sim, relacionados à organização do trabalho, sim. E aqui a gente vai ficar... então, a afirmativa correta aqui são a 1, 3 e 4, e as demais estão incorretas. Então, gente, eu agradeço vocês terem acompanhado aqui a nossa aula, a nossa explicação aqui a respeito dessa atividade valendo nota da semana 3 de Higiene e Segurança Trabalho 1, tá? Eu peço para vocês que se inscrevam no canal, que vocês curtam os nossos vídeos, pois isso ajuda o canal crescer e ajuda também o YouTube a entender que isso aqui é um conteúdo importante, né? Não só para quem está fazendo a disciplina, mas para quem também trabalha numa empresa e vai participar, por exemplo, de uma CIPA, né? Ou mesmo para poder entender melhor os seus direitos ou os seus deveres, né? Então, eu agradeço de coração, obrigado e se inscrevam no canal.